Bom dia, bom dia. Esperar o pessoal entrar. Gente, eu tô pensando aqui comigo mesmo. O que será que vai ser do meu cabelo até o final dessa quarentena? Eu vou ficar assim, né? Ou eu vou raspar o cabelo? Será que vai dar certo eu raspar o cabelo com essa Tá cara com tanta gorda ideia minha? de que vai raspar sozinho. Eu vou ficar parecendo o da Lua, eu acho, se eu raspar meu cabelo. Eu vou raspar tudo. Ah. Gente, bom dia para vocês. Olha só, eu estava planejando a nossa aula de hoje, né? Peguei várias coisinhas, né? E falei assim, poxa vida, nós estávamos falando sobre o renascimento cultural, e já que a gente está com um tempo extra, é bom que a gente faz assim um aprofundamento dentro do conteúdo do renascimento cultural. O tio Aurimar até deu umas dicas sobre algumas obras de arte, me deu alguns vídeos, né? Dá um abraço aqui, ó, um tchau pro tio Aurimar, que eu sei que o Giovanni tá na cara, ele não mostra a cara, mas eu sei que ele tá aí. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão do renascimento cultural, mas uma coisa tem que ficar clara na nossa aula de hoje, gente, é o seguinte: por que renascimento? Se renasceu, renasceu de algum lugar, né? Ó, existia, deixou de existir, renasceu, passou a existir. Então a gente vai ter que ficar bem claro pra gente hoje o porquê e o que é, o porquê que quer dizer que renasceu. Renasceu? O que foi que renasceu, né? Nós estivemos, ao longo das nossas aulas, né? Nós estivemos falando sobre várias coisas relacionadas a o conteúdo sobre o renascimento. Mas eu queria que a gente prestasse atenção em uma coisa específica. Então, eu vou colocar aqui o Google Maps. Espera só um pouquinho. Deixa eu colocar aqui o Google Maps. Deixa eu compartilhar aqui. Uhum. Todo mundo vendo o Google Maps aí? Faz joinha? Sim, né? Vamos lá, então. Olha só, gente. Vamos pegar aqui, né? Deixa eu dar um F11 aqui. Deixa eu carregar. Meu computador tá um pouquinho lento. Não deveria, mas está. Muito bom. É que eu tenho um monte de aba aberta, um monte de coisa, um monte de vídeo, enfim. Tá bom. Renascimento. O Renascimento, ele relaciona-se, quando a gente fala, ele vai se relacionar com a Europa, ok? Então, o ano passado nós estudamos civilizações da antiguidade. Todo mundo lembra disso? Sim. Sim? Quais foram as Sim. duas principais civilizações da antiguidade que nós estudamos? Roma e Grécia. Roma e Grécia. Roma e Grécia foram tão importantes que depois da queda do Império Romano a queda do Império Romano não, gente. A queda do Império Grego, a expansão do território do período conhecido como período do Alexandre o Grande, a união da cultura grega e da cultura romana vai receber o nome de cultura greco-romana, ok? Então, essa cultura greco-romana que nós estudamos o ano passado, ela falava especificamente, mais ou menos aqui, dessa região aqui, né? Ó, que nós temos a Grécia, que foi o que nós estudamos o ano passado, e nós temos também aqui a Itália, né? Essas duas aqui, de certa forma, depois vão formar a expansão dessa cultura greco-romana. Mas o que vai acontecer, gente? Nós temos aqui a Grécia. Vou viajar, pai. E aí, depois que a Grécia vai cair, depois da Guerra do Peloponeso, nós vamos ter o desenvolvimento daquilo que vai ficar conhecido como Império Romano, que vai pegar mais ou menos essa área que eu estou marcando aqui. Mais ou menos, né? Um pouco mais, um pouco menos. Ok, gente? Então, o Império Romano vai pegar também o continente, a parte aqui que é relacionada à Grécia, tá bom? Depois o Império Romano vai cair porque povos provenientes dessa região aqui vão invadir o Império Romano. Que povos são esses? Bárbaros germânicos. Bárbaros germânicos, muito bem. São os bárbaros germânicos, então, que vão fazer essa invasão. Então, olha só, ó, quando a gente pega a estrutura da história, a gente fala assim, o primeiro período que nós estudamos foi a Idade Antiga. Depois da Idade Antiga veio o quê? Idade Média. Idade Média. A Idade Média vai se caracterizar principalmente por quê?
Ó, feudalismo, descentralização do poder, descentralização das cidades, não é verdade? Fortalecimento da igreja, diminuição do comércio, tudo isso vai ser característica do feudalismo, ok? Então, toda aquela cultura que era destacada e que se falava muito durante esse período do Império Romano, que era conhecido como a cultura greco-romana, ela foi deixada de lado durante a Idade Média, ok? Então, ó, nós vamos ter Idade Antiga, quando o Império Romano domina tudo aqui, nós vamos ter, então, um aprendizado com a cultura grega e vai formar aquilo que vai ficar conhecido como a cultura greco-romana. Quando a gente começa a entrar em declínio da Idade Média e vai começar a ascensão da burguesia, principalmente por causa das cruzadas que nós estudamos no início do ano, querendo ou não, esses artistas novos que vão surgir, eles vão beber na água, ou seja, eles vão usar como fonte um pouco das características das obras utilizadas durante esse período greco-romano. Então, na Idade Moderna, quando a gente fala que renasceu a cultura, eles estão querendo dizer que renasceu da antiguidade, do Império Greco-Romano. Por isso que a gente fala renascimento, porque foi uma cultura que existia na antiguidade, deixou de existir na Idade Média e voltou a existir na Idade Moderna. Ficou claro isso, gente? Sim. Então, ó, a gente tem que entender isso. Por isso, então, todo mundo conseguiu compreender por que a gente fala de renascimento, porque foi um processo, tá? Ou seja, existiu, deixou de existir, diminuiu, né? Que nada deixa de existir, e depois voltou. É como se fosse, assim, alguma coisa que está na moda e deixa de estar na moda e volta a estar na moda. É mais ou menos essa característica principal. Ok, então, todo mundo entendeu o que foi renascimento? Sim? Posso continuar? Oi. Tipo Stonks. Stonks. Voltou. Não conheço esse meme do Stonks, mas enfim. Vai sim. Talvez eu conheço, mas não conheço por nome. E pode ser isso, porque eu conheço todos os memes, que eu sempre estou nas redes sociais, eu vejo tudo. Que negócio dos negócios, o cara de braços cruzados olhando pra nada, aí aparece escrito Stonks. Ah, tá. Exatamente. Ah, tá bom, tá bom. Como que é o nome daquele ator? Eu esqueci, gente. É aquele que dançava. Bom, esqueci. Tá bom. Tranquilo, então, aqui com a questão do renascimento? Sim, né? Vamos lá, então. Vamos voltar aqui. Deixa eu fechar aqui. Espera. Ok, voltando à nossa vida normal. Deixa eu achar aqui. Não, isso aqui... Ai, gente, eu tava olhando aqui... Ih, o meu telefone tá doido aqui, falando umas coisas que eu nem perguntei nada pra ele. Gente, olha só. Quem te perguntou? Olha só, então, nós falamos muito sobre as questões das obras de arte durante o período renascentista, e aí eu separei um videozinho pequenininho pra gente assistir junto aqui, que fala um pouco sobre os destaques, principalmente de Leonardo da Vinci, mas como Leonardo da Vinci foi renascentista, tem tudo a ver essa característica do que ele fez ou o que ele deixou de fazer com esse movimento renascentista, tá bom? Então vamos assistir esse vídeo, todo mundo prestando atenção, para depois a gente comentar juntos. Deixa eu compartilhar aqui. Leonardo da Vinci. Quase todo mundo sabe que ele foi pintor, desenhista, inventor, engenheiro. Peraí, deixa eu começar de Muita gente já ouviu falar no Leonardo da Vinci. Quase todo mundo sabe que ele foi pintor, desenhista, inventor, engenheiro, arquiteto, cientista e mais um monte de outras coisas. Da Vinci tinha uma personalidade... Vocês sabiam disso? Que Leonardo da Vinci foi tudo isso? Ele conseguia escrever com uma mão e desenhar com outra. Ele era incrível. Eu acho que ele era um ser de outro planeta, pra falar a verdade. Mas enfim, vamos lá. Inquieta. Jorge Vasari, Tô brincando, tá, gente? Quando eu falo isso. Mas é porque ele era muito inteligente, então... né? que nasceu em Ele era um Grecia, ET. também foi pintor, conta que Da Vinci fazia diversos experimentos, inclusive colocar barbas e chifres em um lagarto que ele tinha domesticado e dar-lhe asas que tremiam quando colocava sobre elas um pouco de mercúrio. Por todas as suas capacidades, inclusive a de cientista extravagante, Da Vinci é considerado um homem genial, um homem renascentista genial. Mas alguém que entendia muito de arte renascentista disse um dia que preferia apreciar os gênios, mais
mais do que tentar explicar a existência deles entre nós, pobres mortais. Leonardo foi, ao lado de Michelangelo, uma das maiores e mais badaladas celebridades de sua época. Como pintor, ele fazia parte de uma tradição bastante sólida que se desenvolvia na Península Itálica havia pelo menos 2 séculos. Parece que um dos primeiros artistas a terem consciência de que se criava uma arte inteiramente nova foi Giotto di Bondone, um pintor florentino que viveu no final do século XIII e início do XIV. Na pintura que representa o lamento de Maria pelo filho morto, Giotto quis contar uma história sem palavras, como se atores estivessem sobre o palco de um teatro. Sentimos imediatamente que existe ar entre eles e que Giotto utilizou o espaço com grande habilidade, sem esforço. Ele não amontoou os personagens para caber em uma página, como fez um artista que viveu na mesma época que ele. Quando Leonardo nem era nascido, a perspectiva já havia sido experimentada na arquitetura de Brunelleschi e na pintura de Masaccio. Essa aplicação da perspectiva nas artes é considerada pelos especialistas como um primeiro passo para a conquista da realidade. Ou seja, com ela, tornou-se possível pintar o que o olho vê e criar a ilusão de profundidade. Gente, dei uma paradinha aqui para destacar isso aqui. Então, ó, a perspectiva, essa sensação de profundidade que nós temos quando olhamos as obras renascentistas, ela com certeza absoluta, é uma das principais características das obras desse momento. Ok? Porque enquanto lá na Idade Média nós observarmos aquela obra de arte em 2D, muito confusa, muito desorganizadas, as obras de artes aqui do movimento renascentista traz essa realidade através da perspectiva, tá? Em uma superfície plana, mas sozinho esse aprendizado não foi suficiente para solucionar todos os problemas dos pintores. Na verdade, a pintura como espelho da realidade colocou novos desafios aos artistas. O primeiro deles tem a ver com o destaque das figuras sobre um fundo neutro. Observe, por exemplo, uma iluminura do século IX, representando o martírio de Edmundo, e compare-a com o martírio de São Sebastião, feita por Antônio Pollaiuolo no século XV. Note que uma vez que a arte decidiu tornar-se espelho da realidade, não havia como voltar atrás. As colinas e a cidade em ruínas de Pollaiuolo envolvem as figuras no primeiro plano. Sem esse cenário, seus personagens vigorosos pareceriam deslocados e sem vida, mas há ainda mais. Na realidade, como na vida, as figuras não se agrupam harmoniosamente. É o pintor quem tem a tarefa de criar essa harmonia em sua arte. Pollaiuolo sabia disso e provavelmente por isso pintou os 6 carrascos de São Sebastião em posturas variadas, de maneira a introduzir movimento e contramovimento no quadro, como que para contrabalançar a simetria triangular rígida da disposição dos personagens. A solução triangular de Pollaiuolo foi insatisfatória. O retábulo é simétrico e triangular demais, mas a sua pintura mostra que esses eram os novos problemas a serem enfrentados pelos artistas. Espera um pouquinho que alguém riscou aqui, deixa eu apagar. Muitos, de fato, resolveram esses problemas com talento e beleza. Mas é claro que o genial Leonardo da Vinci desatou esse nó de maneira magistral. Essa é uma das razões pelas quais chamamos Leonardo de gênio. Quando comparamos a pintura final com o esboço, notamos que o artista deslocou o menino do colo da mãe para o chão, substituiu São João Batista pelo símbolo do Cordeiro de Deus, além de conferir maior destaque a Santa Ana, que se tornou o eixo de uma composição triangular graciosa, delicada e dinâmica. Santa Ana observa a filha. O corpo de Maria esconde os ombros da mãe, e seu braço parece se prolongar no do filho, que segura o cordeiro à beira de um precipício. Da Vinci, portanto, nos apresenta uma linhagem que antevê a paixão e a encarnação de Cristo. Genial! Não se pode negar que essa pintura de temática cristã de Da Vinci retoma a tradição italiana, incorporando as conquistas de artistas como Giotto, Brunelleschi, Masaccio e Pollaiuolo. E, como eles, toma decisões com base no estudo e na compreensão racional da natureza para compor sua obra. A pintura mais famosa de Leonardo, no entanto, não é essa da Virgem e de Santa Ana, em que ele trabalhou por anos. Quando falamos em Leonardo da Vinci, lembramos logo da inconfundível Mona Lisa. Mas o que há de tão extraordinário nessa pintura? A resposta a essa pergunta, na verdade, não é simples. Há muitas características geniais nesse retrato. Vamos observar 2 delas mais de perto. A primeira delas tem relação com a técnica que Leonardo utilizou. Ao tentar copiar as formas que o olho
vê em todos os seus detalhes, os artistas acabaram criando formas rígidas, como se as figuras não se movessem ou não respirassem. Botticelli resolveu esse problema em O Nascimento de Vênus, com as vestes esvoaçantes, com a ilusão de movimento da água. Nem percebemos que a sua belíssima Vênus tem um pescoço extremamente comprido e os ombros exageradamente caídos. Já Leonardo não precisou sacrificar a forma para obter vislumbres de realidade em sua obra. Ele percebeu que para garantir a forma e pintar com naturalidade, oferecendo a ilusão da realidade ao observador, era preciso atenuar e suavizar o contorno das pessoas ou dos objetos na pintura. Ele criou a técnica do esfumato. Nessa imagem aproximada do rosto da Mona Lisa, percebemos uma outra característica genial da pintura. Leonardo aplicou o esfumato no canto dos olhos e da boca da Gioconda, áreas da face que, como qualquer desenhista sabe, definem a expressão do indivíduo representado. Adicione a isso o cenário ao fundo, em que o horizonte do lado esquerdo aparenta estar muito mais baixo do que o do lado direito. Porque Leonardo tomou essas decisões em sua composição, o efeito de sua tela sobre nós é de estarmos sendo observados por uma mulher que parece viva, que muda um pouco de expressão a cada vez que voltamos a olhar para ela. Por essas e outras razões, a partir de Leonardo da Vinci, os artistas deixaram de se submeter à natureza. Os pintores proclamaram sua independência quando fizeram da natureza uma ferramenta para tornar a arte ainda mais bela e viva. Não se pode negar que para esse gênio que conhecia as propriedades da visão e do olhar como poucos em sua época, os seres humanos eram a maior e mais impressionante obra criada por Deus. Gente, olha assim, então acho que o vídeo deixou bem claro pra gente o que seria a característica de uma obra renascentista, tá bom? Então é exatamente isso, essa perspectiva, essa aproximação que nós temos da realidade, tá bom? Então essas obras de arte, elas vão acontecer dessa forma, ou seja, eles têm este intuito dentro das obras de arte de tentar entender esse processo todo conhecido aí como as obras renascentistas, tá bom, gente? Então sempre tem essa aproximação com a ideia de realidade, é algo normal que acontece aqui, tá? Deixa eu compartilhar aqui com a gente o livro. Deixa eu aqui me encontrar. Vocês já estão vendo o livro aí? Sim. Já, né? Compartilha a tela toda. Não precisa ficar escolhendo as coisas. Então, gente, olha só. Nós, então, falamos aqui várias coisinhas, né? E aí, nós acabamos não fazendo a correção de algumas das nossas atividades. Vamos abrir, então, lá na página 64, o nosso livro, todo mundo abrindo na 64, e vamos analisar aqui, então, a questão dessa página, juntos. Vamos lá, todo mundo? Vocês já fizeram a correção dessa atividade? Deixa eu ver aqui, alguém escreveu. Sim, ok. Ótimo. Fizeram através do que eu enviei, né, para vocês? Eu fiz. Então tá. Então vamos fazer só uma análise. Então, do que a gente, olhando isso aqui, a gente consegue buscar uma retomada aqui do conteúdo, né? A questão, então, da página 64 fala assim, ó. O humanismo, no século XIV, na Península Itálica, e posteriormente... o humanismo começou no século XIV na Península Itálica e, posteriormente, expandiu-se para outras regiões do continente europeu. O que foi esse movimento e quais são suas principais características? Deixa eu pegar aqui a caneta. Então, eu falo assim, primeira coisa que a gente fala sobre o humanismo, uma coisa que a gente tem que destacar, que tem que estar aí na resposta de vocês, é que ele foi uma renovação no campo das ideias. Por que renovação no campo das ideias, gente? Porque quem mandava antes era a Igreja Católica. Tá bom, gente? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar sempre do humanismo é o humanismo, ele trouxe novas ideias. Por que novas ideias, professor? Porque antes, lá na Idade Média, quem mandava... Ui, caiu aqui, peraí. Quem mandava, quem organizava, quem ordenava como as coisas iam ser, os dogmas institucionalizados era quem? A própria Igreja Católica, tá? Então, renovação de ideias é algo central para a gente entender o humanismo. Depois,
importância central no ser humano. Que nome que nós damos quando a gente fala o ser humano como importância central, gente? Antropocentrismo. Exatamente. Antropocentrismo, ou seja, é o homem considerado como centro das coisas, não é verdade? Então, gente, olha só. Universidades laicas. Alguém já ouviu falar sobre a palavra laica? Ou seja, a gente fala assim, por exemplo, que a escola tem que ser laica. Não. Essa ideia Ô, de tio, só ouvi laca, porque é a parte laca de chocolate cabelo, que né? meu pai que pegou. Não. Láxia. Então vamos Não, entender, é a gente, o que barra que mesmo. é. Vamos Eu entender esse imaginei. conceito do que seria essa universidade laicas. Porque as universidades lá na Idade Média, como era a igreja que mandava, eles mandavam dentro da sociedade, elas recebiam uma influência direta do pensamento religioso dentro da universidade. Essa universidade laica é aquela universidade onde eles pensam de maneira independente da igreja. Ok? Então, esse humanismo, essa corrente de pensamento humanista, ela faz com que surjam também essas universidades conhecidas como universidades laicas, ok? Outra coisa que a gente pode tentar entender, então, é que esse humanismo, ele vai surgir principalmente por causa de quem? Da burguesia mercantil, ou burguesia mercantilista. Ok? Tranquilo, então, esse movimento humanista, as características dele, que nós fizemos aqui? Posso apagar? Pode. Posso, né? Qualquer coisa, vocês dão um print aí para olhar depois, tá bom? Eu já arrumei uma maneira da gente conseguir grifar agora. Olha só. Questão número 2 da página 64. Fala assim pra gente. Eu não sei porquê, mas eu acho que eu sei quem é que tá riscando esse meu computador aqui. Deixa eu apagar. Eu não, Fran. Ô, tio, eu nem sei como riscar. Ok, vamos lá, gente. Ó, as transformações provocadas pelo humanismo ajudaram a promover várias ideias na Europa. Eu já sabia que era você. Um dos exemplos dessas inovações foi a formulação da teoria heliocêntrica do universo. Explique o que era essa teoria e aponte como ela se diferenciou da teoria geocêntrica. Essa é Oh, bem meu Deus, fácil. tio, descobri como riscar. Ah, descobriu, né? Ok. Essa é bem fácil. Essa é bem fácil, tá, gente? Então, a teoria heliocêntrica defende que a Terra não... Defende que a Terra... Deixa eu achar aqui. A Terra não é o centro do universo. Ok? Ela vai falar, então, que ela gira ao redor do Sol. Eu poderia falar pra gente assim, professor, isso é lógico, né? Deveria ser lógico, mas tem gente hoje em dia que tá falando que a Terra é plana, então nem é tão lógico assim mais, né? Mas, enfim, né? Olha só, essa teoria heliocêntrica, então, ela defendia só isso. Falava assim, olha, gente, eu estive aqui observando, né? E aí cheguei à conclusão de que, na verdade, a Terra não é o centro do universo, ela gira em torno do Sol. Essa teoria que batia de frente com a teoria geocêntrica, que falava que a Terra era o centro do universo. Quem é que defendia a teoria geocêntrica, gente? A igreja. A igreja. Então, quando surge essa nova teoria, conhecida como heliocêntrica, essa teoria vai bater de frente diretamente com a igreja. A igreja vai aceitar isso? Não. Então, ela vai pressionar para que os renascentistas ligados à ciência e à observação negassem essa teoria conhecida como teoria heliocêntrica. Mas depois não vai ter jeito, não é, gente? Hoje a gente sabe que a Terra, em relação ao universo, ela é nada, ela é um grão de areia numa praia. Né? Nós somos, em relação ao universo, nós não somos nada, absolutamente nada, tá bom? Então, falamos aqui de humanismo, falamos de heliocentrismo. Posso passar? Uhum. Então, vamos lá. Deixa aqui. Então, ok. Sem dúvidas, né? Eu adoro essa imagem aqui do nosso livro, que ela fala sobre a pintura
de capelas, né, desse movimento renascentista, porque sempre dá a ideia de realidade, profundidade, né? As obras renascentistas são maravilhosas. O mais engraçado é que você tem que girar a imagem. Ah, tá. Aqui nós já tínhamos falado sobre, nas aulas passadas, tínhamos falado sobre as características do que seria uma pintura renascentista. Vimos a obra de Da Vinci, lembrando que a Última Ceia que nós temos aqui, essa obra aqui, também é uma obra de Leonardo da Vinci, tá? Tem até um meme agora que tem a Jesus Cristo aqui na mesa, não sei se vocês viram. E todos os apóstolos e uma janelinha aqui, e ele fala assim, conectados. Vocês viram esse meme? Não. Tá rolando esse meme aí, eu achei muito legal esse meme, tá? E agora, gente, eu falei com vocês sobre o tio Aurimar. O nosso livro, ele traz aqui uma teia do saber, né? Que é uma ideia extra. E o tio Aurimar me mandou um vídeo pequenininho fazendo uma explicação dessa obra de arte aqui de Jan Wannick. E a gente vai assistir esse videozinho, ele é pequenininho, e aí a gente vai se aprofundar mais um pouco sobre a questão das características das obras renascentistas, tá bom? Deixa eu só Tio, Oi. você passou uma atividade sobre essa pintura e a escultura da Virgem Maria com Jesus no braço. Eu não consegui te falar antes que eu estava com dúvida. Eu não entendi o que é para fazer naquela atividade. Mas é a atividade do caderno suplementar? Não. É do livro. Vamos fazer o seguinte, Matheus, eu vou seguindo aqui. Se a gente chegar lá nessa atividade, você me fala depois. Tá aqui no livro, né? Daqui a pouco a gente olha ela. E se não der tempo, você me manda uma fotinha no Zap, tá bom? Ah, é que você mandou fazer no caderno. Ok, tá bom. Deixa eu achar aqui o vídeo que eu já tinha separado. Cadê ele? Pera. Cadê o vídeo? Tá aqui. Todo mundo tá vendo esse vídeo? Sim. Sim. Vamos lá, então. Ele vai falar sobre aquela obra de arte ali, tá, gente? Pequenininho, tá vendo? 4 minutos. Pinceladas de arte. Distribuição Sinapse. O Casal Arnolfini é a obra mais famosa de Jan Wannick, pintor holandês do século XV. Representa um casamento. Ele, Giovanni Arnolfini, um rico comerciante italiano estabelecido em Bruges, segura a mão de sua futura esposa. Giovanna Senami observa seu noivo com submissão e doçura. Giovanni se dispõe a fazer o juramento com a mão levantada. Mas onde estão o padre e as testemunhas do casamento? O espelho na parede ao fundo nos dá a resposta. Diante dos noivos estão as duas testemunhas. Um homem vestido de vermelho e o outro de azul é o próprio pintor. Por isso escreveu em latim sobre o espelho. Jan Wannick esteve aqui em 1434. Não há um padre oficializando a cerimônia, porque até o Concílio de Trento não era obrigatória a presença do padre. Os Arnolfini e o Senami eram membros da alta burguesia. Esta obra, mais que um retrato, era um contrato nupcial. Um documento gráfico que tinha que deixar claras sua religiosidade e sua condição de bem-estar. A religião tem um papel importante no cuidadoso cenário que rodeia os noivos. Prova disso são as 10 cenas da Paixão de Cristo na moldura do espelho. O próprio espelho imaculado é um símbolo de pureza. A solitária vela acesa em plena luz do dia no candelabro de 6 braços simboliza Deus, que tudo vê e que santifica o casamento. O terço sugere a virtude da noiva. O cachorrinho representa a fidelidade. Os pés descalços evocam ritualmente o vínculo sagrado do matrimônio e remetem ao fato de pisar terra sagrada. As então caríssimas laranjas, conhecidas na época como maçãs de Adão, lembram o estado de inocência de Adão e Eva antes de cometer o pecado original. Santa Margarida aparece na cabeceira da cama como patrona dos partos. O dragão é seu atributo tradicional. Mas nesta pintura os Arnolfini também quiseram exibir sua riqueza. É só ver o vestido de Giovanna, que segue a última moda da época. Assim, o ventre inchado, onde muitos viram uma gravidez, era na verdade um capricho da moda do século XV.
Gente, no século XV era moda ter barrigão. Eu ia estar super na moda lá, né? O próprio Ian Van Eyck o pintou na Virgem da Anunciação, que hoje se encontra no Museu Metropolitano de Nova York. Também era Será que ela moda tava grávida? com chifres, como podemos ver neste Não, ela não estava grávida. Aquilo ali é uma representação. E aquele do ventre inchado era algo da moda do período, tá bom? retrato da própria mulher do artista. Hoje, esta pintura não é só o testemunho de uma época e de uns costumes, como também é um exemplo da maestria excepcional do autor. Ian Van Eyck foi um dos primeiros que soube representar de forma realista o espaço tridimensional, isto é, a profundidade, aplicando as leis da perspectiva linear. Também trabalhou a iluminação e gerou nesta obra um foco de luz lateral, 2 janelas. Uma delas só podemos ver refletida no espelho. Como bom pintor holandês, Ian Van Eyck cuidava dos detalhes até a obsessão. Cada objeto do quadro é um prodígio de meticulosidade que se faz evidente nas maravilhosas texturas, nos valiosos vidros coloridos da janela ou no reflexo da luz nos objetos. Para conseguir uma gama de cores tão rica, ele usou uma técnica muito inovadora naqueles tempos, a pintura a óleo. Ian Van Eyck situou a pintura flamenca do século XV no mesmo nível que a pintura dos primórdios do Renascimento italiano. Obrigada, Ian Van Eyck, por estas pinceladas de arte. E vocês já sabem, vocês têm um encontro com o casal Arnolfini na National Gallery de Londres. Quem for a Londres, então, né, já sabe, né? Depois disso aí, vão lá conseguir ver essa obra de arte ao vivo. Então, eu acho que a gente se completa um pouco aí, né? Falando sobre essas características das obras renascentistas, né? Ô tio, E- pra ele fazer um Oi. detalhe tão pequeno, ele fez o quadro gigante? É um quadro Como ele grande. fez tudo Pois no... é, são os renascentistas, né? Né, Luana? Eles, Não, tô falando daquele espelho tão pequeno, foi fazer um monte de coisa. pra você ter uma Fez o ideia, quadro né? gigante. Não, pra o quadro poder é ver. grande. Verdade. Não é um quadro pequeno, é um quadro pequeno, O é grande. espelho não é tão pequeno. Mas Eu não é acho que dá 1 é, metro. mas assim, não é que o quadro. Espera um pouquinho, eu consigo tirar isso aqui daqui? Consigo. Deixa eu só fechar aqui. O quadro é imenso. Eu só sei dizer que é uns caras muito foda. Eles... Ô tio, Oi. aquele espelho tava meio quebrado. Tava refletindo as costas do cara, só Uhum. que nem tava, sei lá, nem deu. Tá. Gente, olha só, essa obra de arte que nós temos aqui lá na página 69, todo mundo na 69? Essa obra de arte é a Pietà de Michelangelo e é a minha obra de arte favorita do Renascimento, tá? Com certeza. Ela é linda. Todo mundo acha ela linda? Uhum. Olha a riqueza Sim. de detalhes dessa obra, gente. Isso tá feito em mármore. Ô tio, uma vez eu fui na igreja lá de Aparecida. E lá eles fizeram uma representação dessa obra. Tipo, De Pietà? ela. Eles imitaram. Tipo, é ela, só que não foi feita pelo Michelangelo. É bicho, Aham. baralho. É muito Mas ela tá lindo. feita em quê? Eu acho que é em mármore também. Você acha também que é em mármore? Uhum. Tem alguns anos, ela ficava exposta na Itália, né? Alguns anos atrás, um louco pegou um machado e deu uma machadada nela, pensa? Invadiu, assim, tentando destruir a pobre Pietà. Tipo, quer saber? Foda-se. Pá! Mas agora eles já deixaram ela mais protegidinha, vamos dizer assim. Mas ela é uma característica, né? Quando a gente olha a Pietà, ela é uma característica clara do que é uma obra renascentista, né? Imagina, a gente consegue ver tudo nessa obra. Profundidade, né? Por causa da foto, mas assim, a gente consegue observar movimento, vida, sentimentos, tudo isso a gente observa nessa obra de arte. Não é verdade? E E na minha imagine- vida inteira eu ia conseguir fazer um negócio desse. Não, isso é uma coisa que se nasce. São realmente pessoas de outro planeta, tá? Vamos continuar aqui então, hein, Matheus? Oi. ETs. Tempo livre fazer esse trem. Não é tempo livre, Zuki. Eles se dedicavam a isso. Era a vida deles, ué. Né? Lembra que nós falamos que tinha os mecenas? Quem eram os mecenas? Não foi o Zuki que falou, não? Zuki, né? Não é Zuki. Tuque. Olha só, gente,
lembra que nós falamos que tínhamos os mecenas, que eram aquelas pessoas que patrocinavam os artistas renascentistas? Então, os artistas renascentistas se dedicavam à arte, era normal nesse período, tá bom? Vamos continuar aqui, então, assim, vamos olhar aqui nossas questões. Página 69. Ok? Então, vamos lá. Na página 69 fala assim: explique o que foi o Renascimento e qual é sua relação com o humanismo. Hã? Renascimento e humanismo são coisas diferentes? São. Tá bom? São coisas diferentes. Por mais que eles se pareçam e se completem, são coisas diferentes, tá bom? Vamos tentar entender aqui, então, o que é cada um deles. Deixa eu pegar aqui a minha caneta, que eu adoro ela. Então, olha só. O Renascimento foi um movimento de renovação. Ué, peraí. Ok. Renovação no campo das artes. Ok? Então, o Renascimento, ele recebe a influência do humanismo, mas o Renascimento em si, ele é uma renovação no campo das artes, tá? Então, ele busca novidades científicas, porque para usar a perspectiva, nós precisamos da matemática, da anatomia, da física, da óptica. Tudo isso foi necessário ser aprendido para realizar as obras renascentistas, ok? E olha só, do conhecimento dos antigos gregos e romanos. Como que eu falei que é o nome dessa cultura, da junção entre gregos e romanos? Alguém lembra? Falei hoje. O grego. Ah? Romana. Cultura greco-romana. Cultura greco-romana. Então, olha só. O Renascimento, ele é um movimento de renovação no campo das artes, onde busca novidades científicas no campo da física, da anatomia, da óptica e do monte de coisas, da matemática, enfim. E, querendo ou não, recebe uma influência desse movimento artístico que já acontecia na antiguidade, da cultura greco-romana. O humanismo é uma ideologia ao Renascimento, ou seja, ela vai, de certa forma, receber influência das transformações econômicas. Quais eram as transformações econômicas que estavam acontecendo naquele período? Fortalecimento do comércio, ressurgimento das cidades, ok? Então, essa economia vai fazer mudança social e cultural. Cultural por quê? Querendo ou não, nesse momento, eles começam a ter uma certa autonomia relacionada à igreja, tá bom? Então, o Renascimento é um movimento que surge dentro do humanismo, que é esse movimento que nós vimos aí, esse movimento de contestação, que é um pensamento, é uma maneira de ver o mundo naquele período. Ok? Ok. Continuar, hein? Posso limpar? Tô vendo o Zaira aí anotando alguma coisa. Pode, tio, pode. Posso? Pode. Peraí. Vamos lá, número 2, então, aqui. Os renascentistas trouxeram inovações importantes à arte em relação à Idade Média. Explique as principais novidades nesse campo e o motivo de sua relevância. Então, quais foram as novidades que aconteceram dentro das obras de arte? Foi aquilo que nós estivemos estudando aqui durante todo o nosso capítulo, né? Então, olha lá, deixa eu pegar aqui minha canetinha de novo. Ok. Inovações, então, principal perspectiva, que é aquela ideia de profundidade que nós estávamos vendo ali agora nos vídeos, não é verdade? E, gente, outra coisa que é essencial, assim, sem ela não teríamos acontecido as obras renascentistas, é a pintura a óleo. Sabe por quê? A tinta a óleo, ela consegue aumentar a gama de cores. A gente tem mais cores, a gente consegue fazer aquelas técnicas de esboçar, de trabalhar com luz, de trabalhar o detalhe. Essas técnicas só podem acontecer com a pintura a óleo. Na Idade Média, sabe o que eles utilizavam para pintar os quadros? A clara do ovo. Muito bem. É isso aí. Você quer falar alguma coisa, Theo? Você levantou a mão. Então, gente, ó, perspectiva, pintura a óleo, tá? Aí a gente fala volume, profundidade, movimento, né?
tonalidades, vários tons de cores, né? Transições suaves, né? Utilizando aquilo que nós já destacamos ali, a óptica, a matemática, a autonomia, a anatomia, tá? Querendo ou não, eles buscavam o realismo. Então, a principal característica de uma obra de arte renascentista é essa tentativa de trazer para próximo da pessoa que está ali tendo contato com essa obra de arte o realismo, a sensação de que as coisas estão próximas àquilo que é real, tá bom? Então, querendo ou não, essa obra de arte ela busca esse resgate das tradições greco-romanas que nós falamos, né? E trazendo sempre uma ideia e uma condição com esse realismo que nós estamos falando aqui agora. Ok? Ok. Eu queria, porque nossa aula já está acabando, eu queria mostrar aqui uma coisa para vocês. E isso aqui é já tarefa quarentena, tá, gente? Vocês já vão pensando aqui agora. Nós temos aqui Renascimentos, obra de arte. Já temos que começar a escolher qual é a obra de arte que nós vamos utilizar para fazer a nossa releitura fotográfica, que vai ser a nossa primeira atividade assim que a gente retornar para a escola. Tá bom, gente? A gente tem que pintar. Não, nós vamos tirar uma foto, nós vamos fazer um cosplay. Tá. Eu quero fazer a Mona Lisa. A Esté já falou que a Mona Lisa tá guardada para ela. Tá bom, Esté. Aí as pessoas falam assim, professor, é você que vai escolher? Não, porque isso é uma coisa muito pessoal, né, gente? É vocês que vão fazer essa releitura. Ah, mas se alguém escolher a mesma foto, não tem problema, porque vão ser releituras diferentes, tá bom? Eu adoro esse trabalho. Eu não quero fazer, não, tio. Ai, que bom. Quem não quer fazer é o que, assim, aquele mesmo que eu quero, entendeu? Fica lindo, até os que não querem fazer. Nossa, já, olha, eu quero muito Eu quero fazer. essa loirinha aí, ó. eu já me Eu surpreendi. posso fazer na tanto. quarentena? Não, agora a gente vai pensar, porque eu preciso que a gente Tio, volte. Tio, olha aquela ali, ó. Vai pro lado, pra esquerda. O mouse. Mais pra esquerda. Pra baixo. Essa aí, ó. Eu vou voar. Pode ser que você pegue aqui alguém pra te ajudar de casa, assim, você deita no chão e tira uma perspectiva assim, superior. Não, tio, eu vou aprender a voar pra fazer essa foto. Olha, já fizeram a Ô, Mona Lu, Lisa. os dados da sua personagem do Roblox. Ó, já Essa fizeram a aí. Mona Lisa, já fizeram aqui, essa daqui. Eu quero muito fazer a Mona Lisa. A loirinha sou eu. A Pietá já fizeram. Só a Mona Lisa. Essa aqui também fizeram. Ô, tio, a loirinha sou eu. É o quê? A loirinha sou eu. Calma. A menina do Brinco de Pérola, o tio Aurimar sempre briga comigo porque ela sempre aparece nas nossas releituras fotográficas. Ele fala assim, essa obra não é renascentista. E eu falo assim, mas tudo bem, né? Vamos colocar então só a atividade de releituras fotográficas. Nós temos aqui, essa aqui já foi feita também. Não façam a do Brinco de Pedra, então. Não, eu vou deixar vocês, a gente vai falar mais sobre essa questão. Eu acho, vamos ver aqui. Essa que fizeram o ano passado, vocês não lembram dessa aqui? Vocês não viram lá em cima? Eu vi. Olha, Eu essa lembro foi que sempre linda. que tinha esses negócios, eu via. Foi a Júlia que fez essa daqui, a Júlia do 8º ano, que fez essa daqui. Eu tô lembrando aqui agora. Eu vi esse menino quando elas iam fazer essas fotos. Tá vendo, Zaira? Então, agora é sua vez. Elas igual umas loucas atrás dos negócios que é Ô, precisar tio, de... eu quero essa aí, olha. Ô, tio, Qual? sobe. Essa? Essa aí, ó. Eu vou segurar meu cachorrinho. Não. Segurar o cachorrinho, então você tá falando... Olha, uma aluna que já não está com a gente mais fez essa daqui. Ela pegou o priminho dela, que era um bebê recém-nascido, e tirou. Ficou lindo, 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 lindo. Enfim. Essa aqui você tá falando, né, Luana? Essa aqui fica muito legal com o cachorrinho também. É um furor. É um furor. Eu já tive um furor já, quando eu morava fora. Eles não são dóceis, tá? Eles querem te morder e fugir. O Gente, meu é olha, espinho. Eu já tive 3 cachorros, só que um fugiu, outro morreu e outro fugiu e morreu. Nossa. Que fim, hein? Agora eu tenho uma calopsita.
Isso, aquela pulseira do prêmio não voa, tá certo. Gente, e como que tá aí essa quarentena? Estão com saudade da gente? Eu tô com saudade que eu quero sair de casa, eu não aguento mais ficar em casa, eu preciso ver pessoas. Ah? Tá arrumando coisa pra fazer desde dessa quarentena. Vocês estão Né, trabalhando Maria aí, Clara? mas eu também tô estudando e trabalhando aqui em casa, tá? Eu tô fazendo... Você tá com saudade de mim. Ô, Vitorinha, a gente tem que conversar, hein? Não esquece de me ligar. Sei o quê? Verdade, nosso cronograma de quarentena juntos. A gente vai cozinhar, a gente vai fazer uma... Eu e a Luana, a gente tá Osório, falando a gente quase vai todo fazer uma dia. festa. A gente vai fazer uma festa, tio. Uma festa virtual, Não, cada um na sua a casa. gente vai fazer uma festa aqui no Zoom, tá bom? Quinta-feira. Conversando um com o outro mesmo, porque a festa é essa, entendeu? É isso aí. Quinta-feira. Mas a gente vai se arrumar. É motivo pra perder tempo, É pra se praia, maquiar, entendeu, entendeu? gente? É Sim. tema praia. Aquela. Então, tá bom. Todo mundo tem que colocar um acessório de praia, então. Meus amores, olha eu só. vou vestir Ô, tio, meu tenta achar o que biquíni. eu fiz nessa tela aí. Meus amores, olha só. Foi Poxa, maravilhoso. apagaram meu bruh. Foi maravilhoso estar com Tô triste vocês. agora. Eu acho que a gente tá... Olha aí minha praia. Não apagaram, não. Colocaram pro canto. Deixa eu te falar. É maravilhoso estar Oh, com meu vocês. Deus. Eu acho que nós estamos nos adaptando com essa situação de usar o Zoom. Eu sinto que eu tô próximo a vocês aqui, eu falo, vocês, né? E a gente destaca, a gente ouve. Enfim, tô feliz aqui da gente estar com vocês. Menos para casa. Qualquer dúvida em relação às nossas orientações, às nossas atividades, vocês vão enviando para o tio, tá? É claro que lá nas orientações a gente vai estar um pouco mais adiantado, mas aqui nas nossas aulas online a gente não precisa de correr, né? A gente tem que aprender. Então, o objetivo da nossa aula hoje era aprender as características das obras renascentistas. A gente conseguiu fazer isso? Sim, mãe. Sim, né? Sei lá. Então, Tirei print dessa tela. Olha a obra de arte dessa tela. então tá bom, gente. Foi maravilhoso. Beijo pra vocês, que outro professor vai usar essa sala agora. Eu acho que é vocês Isso aí mesmos. que é renascimento. Professor ainda. Tchau, tchau pra vocês, tá? Qualquer Tchau. coisa, manda um zap. Tchau, tio. Zap. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.